Engraçado, eu sempre fico nervoso no começo da gravação, porque acho que é a parte mais artificial, porque ainda não tá rolando papo, né? Então, tipo, o começo é um pouco mais artificial e depois vai ficando mais natural e aí a coisa só vai fluindo como se estivesse na mesa de bar. Mas tem que ter um começo, né? Então... Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindo a mais um Love the Problem. Hoje, vocês estão cansados de ouvir que o episódio é especial. Todo episódio eu falo a mesma coisa, episódio especial e tal, mas sempre é especial. Mas esse daqui sempre tem uma peculiaridade, assim, ó. Esse daqui é sobre um tema que eu já começo confessando que mudou minha vida. E provavelmente é um tema que pode mudar sua vida também. Você já sabe qual que é o tema, porque você leu aí na descrição do episódio, né? Mas eu tô aqui com 3 pessoas que hoje, felizmente, fazem, de certa forma, parte da minha vida. E é muito por causa desse tema central do episódio, que é o Agile Brasil. Querido Agile Brasil. Então eu tô aqui com Ceci Fernandes. Oi, Ceci. Olá, obrigada pelo convite. Segunda vez gravando com o Ceci. A primeira não foi aqui no Love the Problem. A primeira foi no Dev na Estrada. Me lembro bem, acho que foi meu primeiro podcast, acredita, Ceci? Primeira vez que eu gravei um episódio foi contigo. Eu, você e o Edu. Pra quem nunca ouviu, ó, vai lá no k21.link/Love the Problem, que lá tem o link pra esse episódio que eu e a Ceci gravamos no Dev na Estrada sobre XP, Extreme Programming. Aliás, eu referencio direto esse episódio, Ceci. Eu falo, galera, ouve lá e vê XP e pá e tal. A galera só fala de Scrum, Kanban e tal. Cara, olha lá XP que vale a pena, ouve lá. E eu lembro que no episódio era tipo, a Ceci era pessoa com experiência em XP, né? Ela é filha do XP, ela nasceu no XP. Isso. E eu sou o cara que veio do Go Horse. Pra quem não conhece Go Horse, joga aí no Google, vai lá no backstage que tem lá Go Horse. Sou o cara que veio do Go Horse e tomou jeito algum dia na vida, né? Assim espero. Mas eu tô aqui também com Emerson Hernandes. Fala, Emerson, tudo certo? E aí, Lula, tudo bem? Tudo tranquilo. É bom que no Tudo Bem já dá pra pegar o sotaque gaúcho, cara. Já dá pra saber que é Porto Alegre. Isso não é verdade, assim. A gente sabe que em Porto Alegre é o sotaque mais neutro de todo o Brasil. Então, quando precisa, é a gente que chama, sem sombra de dúvida alguma. Bah, é neutro? Como não? Claro que é neutro. É neutro pra caramba. Ficou muito mais neutro agora, Lula. Parabéns. Muito bom, muito bom. Bem-vindo, Emerson. Emerson que já foi citado aqui no Love the Problem mais de uma vez. Valeu. Brincadeiras da parte. Medida em direto. Mais de uma vez, Emerson já foi citado aqui no Love the Problem. Talvez vocês lembrem aí. Se não lembrem, voltem aí escutando cada um dos episódios. Mas o Emerson tem uma frase que tocou meu coração e que eu guardo no meu coração, que é: se você não conhece sobre o negócio da sua empresa, você não vai conseguir falar com o nível executivo. Então fica aí, essa frase eu guardo no coração, Emerson. Muito obrigado por ela. De nada. Curitiba 2019? 2019. Aí, do ano passado. Naquele tempo que a gente viajava ainda, né? Aquele tempo que a gente viajava, né? Bons tempos, eu lembro. E estou aqui também com Mari Graff. Oi, Mari. Oi, Lula. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. A Mari, quem não conhece a Mari deveria conhecer. A Mari é uma pessoa, tô apresentando um por um aqui, né? Você viu? Falei que sou próximo da galera porque tem espaço no coração mesmo. Mas a Mari, eu não sei se vocês sabem, mas a Mari é uma das poucas pessoas que já tirou 100% de feedback positivo em uma palestra, em um evento com mais de 500 pessoas. Assim, me lembro muito bem. Palestra sobre feedback, Scrum Hill. Mari é adorada por todos, assim, ó, 100% unânime. Então, tá aí uma pessoa para vocês pesquisarem material, pesquisa as palestras da Mari e tal, que vale muito a pena. Mas o tema aqui hoje não é só Ceci, Emerson e Mari, não são os indivíduos soltos. O tema aqui é o que esses indivíduos, junto com outros indivíduos desse nosso Brasil, conseguem fazer todo ano acontecer aqui, que é basicamente, talvez, a maior conferência de agilidade do Brasil. Eu já conversei com eles aqui antes, eles falaram, depende do ano, depende do critério que você usa, depende dos parâmetros, mas no meu coração é a maior conferência de agilidade do Brasil. Eu sempre vejo muita gente lá. Tenho meus outros eventos favoritos também, vocês sabem aí, quem me ouve conhece, mas a Agile Brasil tem um espaço no coração e eu já vou começar logo com a pergunta matadora do Love the Problem, a pergunta que todo mundo sabe, que é: qual problema o Agile Brasil resolve? Eu nunca sei se alguém já respondeu essa pergunta
pergunta na vida, né? Então pode ficar um clima aqui de... Tana. Qual problema a Joia Brasil resolve? Quem me dá um insight aí de qual problema a Joia Brasil resolve? Vou tentar, vamos lá. Acho que a Joia Brasil, ela traz a comunidade pra perto. E eu acho que uma das coisas que a gente tenta resolver todo ano ali, desde sempre, é tentar, inclusive, renovar a comunidade. A gente não só traz a galera na parte de organização e tudo mais, né, que nós somos todos voluntários na organização, mas também na parte de submissão de palestra, trazer pessoas diferentes todo ano, e na parte de, enfim, de movimentar a comunidade, né, às vezes a gente já passou por todas as regiões do Brasil, a gente tem um monte de coisas que a gente faz que, na verdade, aumentam a complexidade de organização, mas que fomentam, a gente faz isso porque a gente acredita que fomenta as comunidades ágeis no Brasil todo. Sensacional, Cécia. É bom que já toca no coração, porque fala comunidade, o coração já bate mais forte e é real oficial, né? Assim, abrindo aqui um pouco da minha história, eventos, no geral, conferências mudaram muito minha vida, né? Porque antes de eu começar a conhecer conferência, eu vivia na minha caverninha de agilidade, né? Então eu fazia, experimentava, errava, falhava, aprendia, mas era muito sozinho. E o primeiro evento que eu fui foi o Scrum Hill 2014, eu lembro que eu fui pagando, assim, no Scrum Hill, que tá hoje no meu top 3 também, conferências favoritas tranquilamente, junto com a Agile Brasil, mas a partir de 2014 eu comecei a perceber o impacto que comunidade tem na nossa vida, né? Então, a Agile Brasil, 2015 eu não fui, já digo aqui porque foi em Porto de Galinhas, eu tava sem trabalhar e falei, putz, será que eu vou, será que eu não vou? Eu falei, putz, Porto de Galinhas é rolê, hein? E aí eu não fui, mas me arrependo muito de não ir, porque tem altas histórias de 2015, assim, Porto de Galinhas. João Reis é um que sempre conta histórias sobre 2015, tem uma galera que conta, mas 2016 eu fui, e aí nesse lance de juntar a comunidade, Cessi, é engraçado porque é tipo um efeito em cascata, assim, porque vocês juntam as comunidades do Brasil, mas dentro das comunidades do Brasil, vocês juntam comunidades locais, e essas comunidades locais juntam comunidades mais locais ainda, né? Então 2016, por exemplo, nesse lance que você falou de comunidade, eu lembro que a gente da K21 alugou um Airbnb, assim, um Airbnb, né, pra ficar mais chique, e ficou todo mundo, acho que, sei lá, umas 10, 15 pessoas, assim, que trabalhavam isoladamente, né, e só se viam através de reuniões remotas. A gente se juntou e passou todos os dias juntos lá em Curitiba, 2016, e conheceu muita gente, assim, muita gente. Tem gente que hoje eu trabalho, que conheceu a gente lá em 2016 e que hoje faz parte da minha vida no dia a dia. Rafinha, né, Rafinha, por exemplo, trabalha com a gente. A primeira vez que eu a vi foi no Agile Brasil de Curitiba, no Open Space, que o Daniel Teixeira, em memória aqui, puxou sobre mindfulness. Um lance assim, sabe? E, caraca, olha o impacto do negócio. Então, acho que comunidade faz muito sentido. Inclusive, vocês três, vocês vêm de comunidades diferentes? Pelo que eu tô lembrando aqui da história de cada um, acho que são comunidades diferentes que se juntam na Agile Brasil. É uma percepção muito errada ou é isso mesmo? Qual que é a história de vocês, assim? Eu super concordo contigo, Lula. E eu te diria até que, pegando um gancho da pergunta anterior, eu acho que um dos problemas que o Agile Brasil tenta resolver é o compartilhamento de verdades. E não certezas, né? Mas de verdades, porque são coisas que as pessoas vivenciaram. Como tu falou, às vezes eu tento alguma coisa, aprendi, acertei, errei. E eu acho que o Agile Brasil, no geral, ele é um grande ambiente de troca. E à medida que eu troco a minha verdade, que ela não é absoluta, mas ela é base da minha experiência, eu consigo incentivar positivamente outras pessoas a dizer, talvez essa ideia seja boa, talvez possa influenciar comigo, talvez faça sentido. E à medida que essas comunidades, elas são mais amplas, como tu falou, né? Eu venho aqui de Porto Alegre, comecei lá no década passada com grupos de usuário de linguagens de programação, né? Mas a gente tem o Guma, que é um dos mais velhos, se não o mais antigo do Brasil. Tem um monte de gente legal, a gente compartilhava um monte, mas daí tu pega e conhece pessoas de São Paulo, ou conhece pessoas de Pernambuco, ou como teve o Agile Brasil em Belém, conhece outras pessoas que talvez tu não tivesse tido a oportunidade, mas tu teve, por tu ter feito o Agile Brasil rodar pelo Brasil todo. Então acho que isso é muito legal, assim, a gente tem essa oportunidade de fazer trocas além do nosso quintal, né? E descobre que o mundo é maior, tem pessoas com problemas parecidos conosco e que tiveram que tomar uma decisão e ela foi absolutamente diferente do que você teria tido. Então, isso é muito legal. Isso talvez, aquela única palestra, ou aquele único papo de bar depois do dia de palestra te valeu toda a ida ao evento.
Inclusive sair do quintal, Emerson, num sentido literal, né? Do seu quintal, da sua praça, do lugar que você mora, da cidade que você mora, mas também sair da sua área de atuação, às vezes, sabe? Sair do seu quintal de competências, assim, porque quando você fala, pô, eu interagia com grupos de linguagem mais do sul do Brasil e comecei a trocar com o norte, nordeste e sudeste, isso me lembra também, tipo, a história da Mari um pouco, assim, que eu conheço por cima, né? Mas que saiu não só do quintal dela físico, mas também do quintal dela de competências, né? Assim, a Mari trouxe pra comunidade umas competências que faltavam pra gente, né? Pra quem não conhece Mari, vou apresentar Mari Graff aqui, já introduzi um pouquinho, mas a Mari, ela é cientista social, se eu não me engano, Mari? Isso, cientista social. Cientista social. Quantos cientistas sociais a gente tem dentro da agilidade, sabe? E essa história, ela se conecta com a Agile Brasil, Mari, ou são coisa à parte, assim? De certa forma, sim. Na verdade, a Agile Brasil, ele foi a minha porta de entrada para comunidades. Quando eu comecei a trabalhar com agilidade, que foi um negócio meio louco, assim, na verdade eu conheci um pouco de agilidade, daí eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, e aí eu conectei um pouco do meu background, né, de pessoas e de ciências sociais para trabalhar com cultura organizacional. Pensei, acho que dá para fazer alguma coisa com isso, e aí o pessoal da Thaler, que era a empresa que eu trabalhava, comprou essa ideia, e quando eu entrei na Thaler, que já trabalhava com agilidade, o Rafael Cáceres, que já trabalhava com a organização do Agile Brasil, falou, olha, Mari, vai ter uma conferência, e por acaso essa conferência esse ano vai ser em Florianópolis. Não quer participar como voluntária? Ok. Eu tinha acabado de conhecer a agilidade, estava começando a trabalhar com isso, e o Agile Brasil foi tipo foi um na minha cabeça, assim, de caraca, tem muita coisa que eu preciso conhecer. E aí, óbvio, depois eu continuei trabalhando praticamente todos os anos até hoje com o evento, mas na comunidade eu comecei a entender o que as pessoas faziam e como o meu conhecimento poderia também ser agregado para o conhecimento daquele grupo. Comecei também a me conectar com pessoas que pensavam coisas parecidas com o que eu pensava e às vezes não tinham tantas pessoas para trocar. Eu mesma em Florianópolis estava meio isolada para falar de pessoas e agilidade, muito antes de RH ágil e coisas do tipo que hoje está na boca de todo mundo, mas a gente não falava sobre isso. Então o Agile Brasil me ajudou muito assim, a me conectar com pessoas que ajudaram no meu conhecimento, até eu conseguir também identificar dentro do meu trabalho e conseguir maquinar assim, na minha cabeça como que eu poderia devolver esse trabalho para a comunidade. Foi a partir daí que eu comecei a escrever, e aí botei uma palestra, não passei. Botei a palestra de novo, não passei. Até uma hora que o pessoal falou, tipo, não, agora tá bom. E aí, isso foi movimentando a minha carreira, e foi movimentando, e aí deu... Cheguei no Scrum Gathering e ganhei 100% de aprovação. Mas foi legal, assim, tanto para minha carreira, para o meu conhecimento. Inclusive, depois lá em Floripa a gente fomentou o renascimento da comunidade do Agile Floripa, que acabou virando uma comunidade super forte, que faz conferência, entrega eventos bem bacanas também. Então foi a minha porta de entrada para eu ver que existia um mundo que eu não conhecia e de eu entender também como que o meu conhecimento se encaixava nesse mundo, né? Então me abriu a cabeça, assim, de formas... que eu acho que de nenhuma outra maneira eu poderia ter acesso a tanta informação e a tanta oportunidade quanto eu tive a partir do momento que eu comecei a colaborar com a comunidade. E é sensacional você trazer essa história, Mari, porque esse episódio aqui também não é à toa que ele está sendo gravado quando ele está sendo gravado, né? Então, para quem tá ouvindo aí, essa história da Mari, de tipo, putz, vai ser aqui em Floripa, o Agile Brasil esse ano, né? Esse ano de 2020 aqui, ele não vai ser em Floripa. E também não vai ser em algum outro lugar exclusivo. Esse ano ele vai ser online, né? Então, se você estiver ouvindo esse episódio ainda em 2020, né? Antes de outubro de 2020 ali, porque eu não sei, né? Vai ficar pra eternidade aqui. Vai que a galera tá ouvindo em 2035. Já pensou a gente velhinho ouvindo? Mas se você tá ouvindo em 2020, aqui perto do lançamento desse episódio, tenho boas notícias pra você. O Agile Brasil desse ano vai ser online e gratuito. Certo? Então é só entrar em agilebrasil.com, Agile Brasil com Z, porque é Agile Brasil, e se inscrever. Certo? Você se inscreve de graça. Ele vai rolar no modelo Slow Conference, que eu gosto muito, por sinal. Inclusive, Slow Agile é um dos temas que algum dia a gente vai gravar aqui no Love the Problem. Mas a ideia é não fazer uma conferência que comece e acabe muito rápido, assim. É uma conferência que ela começa, ela vai numa cadência fixa durante 5 semanas, né? Então, juntando aqui tudo que vocês falaram até agora, eu acho que o Agile Brasil 2020, ele concretiza muito a união dessas coisas, assim, sabe? Porque ele vai ser
ser um evento que vai ser gratuito, totalmente gratuito, né? Não só para quem é voluntário, que por sinal é tema que eu ainda quero falar hoje, assim, que é um negócio impactante também, mas ele vai ser gratuito, ele vai ser acessível para quem não consegue parar 2 dias, 3 dias de trabalho para participar de uma conferência, porque ele vai rolar à noite e ele vai rolar juntando as comunidades do país inteiro. Então, cada semana vai ser uma comunidade, começa 8 e 9 de setembro, Nordeste, 15 e 16, vai ser sempre terça e quarta, né? Terça e quarta. Então, 8 e 9 Nordeste, 15 e 16 Norte, 22 e 23 Sudeste, 29 e 30 Centro-Oeste e 6 e 7 de outubro, Sul. Então, só se inscreve. Só vai lá, ajaiobrasil.com, se inscreve, porque, sei lá, eu sou muito grato por Ajaio Brasil. Mari também aqui, pelo discurso dela, vocês veem que tem uma gratidão. E acho que é mais do que gratidão, né? Porque, assim, gratidão é um sentimento. E vocês dedicam, vocês 3 e toda uma comunidade aqui, todo um conjunto de pessoas que seria até injusto a gente tentar agradecer nominalmente, porque a gente vai esquecer gente, mas vocês dedicam energia, né? Assim, vocês dedicam tempo de vocês para fazer isso acontecer e é esse assunto que eu ia puxar, assim, antes de puxar o lance de voluntariado, que eu acho que dá um papo... Talvez até um episódio inteiro, Mari, sobre isso. Voluntariado em evento. E daqui a pouco a gente entra, mas antes disso eu queria saber o que mexe com vocês pra vocês dedicarem tanta energia pra fazer o Ajaio Brasil acontecer, tipo, pra levar isso. Porque no final não tem uma empresa por trás, né? Não tem alguém ganhando dinheiro diretamente com o Ajaio Brasil, não tem alguém vinculando a marca diretamente ao Ajaio Brasil, né? São pessoas unidas por um propósito. Então, da onde vocês acham que vem essa energia, assim? Acho que eu nunca perguntei isso pra ninguém que participa do Ajaio Brasil, então tô ansioso aqui pra ouvir respostas. Da onde vem essa energia? Eu acho que, no meu caso, eu recebi tanto da comunidade que é a minha forma de retribuir. Ter participado da comunidade mudou tanto a minha vida, no sentido profissional e pessoal. A gente estava até comentando mais cedo de amigos que eu ganhei na comunidade. Hoje, se eu viajo para provavelmente qualquer região do país, eu tenho um sofazinho aqui que alguém vai receber. E então, além do conteúdo que a gente acaba fazendo com palestras e tudo mais, para que essas pessoas consigam levar seus conteúdos, precisa ter toda uma organização por trás, né? Então a gente precisa fazer a conferência, dar a estrutura para que esses conteúdos sejam passados, e eu vejo que é o meu papel, assim, de troca, né? De eu não só consumir isso dos eventos da comunidade, ainda que as pessoas paguem e tudo mais para participar, mas de poder retribuir de outras maneiras que não sejam só com palestras e tal. Como eu falei, o que a gente passa também na nossa vida profissional, a gente acaba passando no Ajaio Brasil, né? É uma organização de um trabalho. A gente precisa aprender a trabalhar com agilidade também organizando uma conferência. Então é sempre um aprendizado, alguma coisa nova que a gente faz todo ano, que a gente sempre tenta inovar. A conferência nunca é a mesma, no mesmo modelo, no mesmo formato e tal. Então muitas coisas que eu aprendo no meu trabalho eu levo para o Ajaio Brasil, as coisas que eu aprendo do Ajaio Brasil na organização eu levo para o meu trabalho. Então é sempre um movimento de muita troca. Eu acho que é isso que me mantém ainda ativa desde 2014 aí participando do Ajaio Brasil. Pra mim, eu acho que a entrada no Ajaio Brasil eu nem lembro direito por que eu entrei, mas foi muito legal, assim, eu entrei, a primeira coisa que eu fiz na organização foi revisão de palestra, revisão de submissão, né? E aí, daí, sei lá, no ano seguinte eu tava saindo, assim, de fininho no final da conferência, e aí algumas pessoas da organização ali chegaram pra mim e falaram: oi, você pode facilitar a retrospectiva do evento? Né, em 2011. E aí, daí pra frente eu nunca mais saí da organização em si, mas acho que é um lugar que eu sempre me senti muito em casa, então é até engraçado isso, né? Porque a primeira vez que eu tava indo num evento daquele porte, dentro dessa área aqui, né? Eu já tinha ido no FISLI antes, que é maior ainda, Fórum Internacional de Software Livre, mas a gente viajou pra Porto Alegre pra ir pra 2010 ali, e naquela comunidade era uma comunidade que mal me conhecia, eu tava começando ainda na carreira per se ali, e eu me senti muito em casa, eu me senti muito acolhida pela comunidade, e acho que se você é recebido assim, você quer trazer de volta também, né? Foi assim que eu fui parar lá dentro. E aí, estando lá dentro, os ganhos pra carreira, inclusive, são gigantescos, né? No meu caso ali, o Celso Martins adora me lembrar que eu era um monstrinho, assim, uns 10 anos atrás, né? Eu aprendi bastante sobre comunicação não violenta, eu aprendi bastante sobre como é que a gente mantém um time engajado através do ano, e é um time de voluntários, é um time que a gente não tem nenhum vínculo com aquelas pessoas que não elas quererem estar ali.
Então, essas são coisas que eu uso diariamente no meu trabalho e que eu aprendi graças a Agile Brasil. Puxando esse cordãozinho aí, já esse fiozinho de voluntários que tá batendo aqui toda hora, né, Cési? Quantas pessoas voluntariam na Agile Brasil por ano? Vocês fazem ideia, assim, uma média, né? Óbvio que não vai ser, tipo, um número exato, mas da organização como um todo. É que aí já fica difícil porque tem que ver quem revisa a palestra, né? Quem revisa a submissão. É isso que eu ia dizer. Eu te diria que a gente deve ter uns 10 comitês. Alguns comitês são maiores do que os outros, tá? Então eu vou fazer uma média meio por baixo ali de umas 30 pessoas, né? 3 por comitê, vamos dizer. E daí, se tu pegar só talvez um pouco mais, né? Você está balançando a cabeça, vocês não estão vendo aí. Entre 40 e 50, então. Mas no ano passado, a gente teve só de revisores um grupo, se eu não estou enganado, de mais 70 pessoas. E aí, quando a gente chega lá no dia, a gente tem mais os outros voluntários, que hoje a gente está chamando de tático, né, que são mais, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, depende um pouco da cidade onde nós estamos. Então, vê que para tudo acontecer aí, na minha conta de padeiro aqui que eu não estava rabiscando, nós estamos entre 150 e 200 pessoas. Nossa, 150. E eu acho que isso reforça muito o que as gurias falaram agora, sabe? Que é uma baita de uma oportunidade da gente devolver, porque a gente ganha muito, sabe? E vários de nós trabalhamos em algumas posições que elas são posições de liderança. Não necessariamente de gestão, né? Mas de liderança no sentido de que a gente tem que provocar algumas questões dentro dos nossos ambientes de trabalho. E tem alguns pensadores que falam que a liderança ela é solitária. Então, tu ir pro Agile Brasil é um bom lugar para tu ver outros solitários e conseguir compartilhar. E isso é muito legal, sabe? Eu sou um jogador de carta totalmente amador, mas gosto de jogar poker, e uma das coisas da pandemia aí que tá juntando alguns dos meus amigos é o pokerzinho online. E uma das coisas que é legal de fazer é a revisão das mãos, né? Por que deu certo? Por que não deu certo? Por que o blefe funcionou? E essa é a mesma impressão que eu tenho no Agile Brasil. De por que essa dinâmica pra mim funcionou e essa não funcionou? Por que ter chegado no executivo desse jeito funcionou e pra ti não funcionou? Por que pra mim funcionou essa movimentação de carreira, mas pro outro não funcionou, sabe? Eu acho que à medida que tu vai indo e vai criando esses laços, tu cria uma rede muito bacana onde tu consegue fazer com que essas conversas sejam realmente profundas, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu acho legal do Agile Brasil é que por mais que tu vá para uma palestra que se propõe a ser mais iniciante para um determinado assunto, tu pegar a palestrante e depois falar com ela e dizer assim, cara, vamos falar mais sobre isso, e tu aprofunda o assunto. E isso é muito legal. Eu me lembro de um papo com a Mari e com o Thiago Soares faz uns 4, 5 anos, do tipo, cara, qual que é o próximo passo para um Agile Coach? E a gente ficou horas falando sobre isso, e se a gente pegar nós três agora, o que nós estamos fazendo e o que a gente falou nessa discussão daquele tempo, quanto conectou, quanto não conectou, sabe? Eu acho que isso talvez seja uma das coisas incomensuráveis de tu participar de um evento como o Agile Brasil. Você sabe, Emerson, que tem um negócio que eu acho que eu nunca falei no ar aqui, mas sempre antes do Love the Problem, geralmente eu falo, antes da gente começar a gravar, né? Que é a intenção do Love the Problem. A primeira vez que eu vou falar no ar isso daqui, então preparem-se, é um mistério. Eu sempre falo que a ideia do Love the Problem, quando eu comecei a participar, né? E é engraçado que eu comecei a gravar o Love the Problem depois da Mari Graff, né? A Mari gravou o Love the Problem antes de mim, que ela está no primeiro episódio do Love the Problem, gravando com o Fernando, com uma galera. Inclusive o mais ouvido até hoje, Mari. Não sei se você sabia disso, mas você tá no episódio mais ouvido. Só métrica de sucesso aqui, ó. Só sucesso. Bota a Mari que é sucesso. E o que eu falo pra galera antes de começar a gravar é que eu gosto muito de evento, eu gosto muito de conferência, e quando eu vou em conferência, eu entro em algumas palestras, mas tem vários momentos que eu reservo da conferência pra ficar só no corredor batendo papo com a galera, né? E depois a conferência e tal, e é exatamente esses papos. E a ideia do Love the Problem em si, assim, cada vez que eu trago alguém, que a gente traz alguém pra gravar, é muito de ser esse bate-papo de corredor, só que gravado no Spotify pra você ouvir, sabe? Assim, basicamente, assim, a grosso modo. Então tem uma conexão, tem uma sinergia muito forte, tanto que, Emerson, você começou a falar, eu lembrei que a maioria dos episódios do Love the Problem tem alguém que faz parte da Agile Brasil. Assim, se você for ver, desde a Mari no primeiro, até, sei lá, o Hugo, a gente gravou sobre a cultura do GitLab, o Hugo Azevedo, a gente tem a Flávia, né? A Flávia que foi chair no
no ano passado em BH. Então tem sempre uma conexão, e essas conexões são meio mágicas, né? E eu já ia deixar até uma dica pra quem for participar. Aproveita, já dá pra aplicar essa dica esse ano mesmo, que não vai sozinho. Tenta chamar alguém do trabalho, umas 2 ou 3 pessoas do trabalho, sabe? Esse ano que vai ser online, então que tá mais fácil, chama as 2 ou 3 pessoas, porque só de você não estar sozinho no evento, isso já gera uma pequena conversa. E essa pequena conversa, ela começa a se expandir, porque talvez essa pessoa conheça alguém que conhece alguém que conhece alguém, e esse movimento de comunidade, ele vai se expandindo, né? Em 2016 foi isso que aconteceu em Curitiba. Eu conhecia pouca gente ainda, eu conhecia a galerinha da K21 ali, né? Que era meu mundinho, minha caverninha, e eu lembro que a gente se comprometeu desde o primeiro dia lá em Curitiba. A gente chegou em Curitiba à noite, a gente falou, amanhã a gente vai pra lá, e cada um vai puxar assunto com pelo menos umas 5 pessoas diferentes, assim, que nunca viu na vida. Se quiser pareia, sabe? Vamos junto, assim, vem eu e você, eu lembro, vem eu e o Guga, eu e o Daniel e tal, e vamos puxar assunto com pessoas diferentes. E foi muita gente que a gente vai conhecendo e tal, e hoje pra mim isso já é algo mais natural, porque como eu já meio que conheço bastante gente, né? Hoje em dia, tipo, é só abraços e beijos, tipo, que saudade e tal. Agora online, né? Mas ainda é abraço e beijo. Isso eu acho que liga muito, Emerson, com um negócio que eu percebo na Agile Brasil. Eu sinto, e eu já vi vários movimentos explícitos, que é o lance de ser um evento que preza por receber bem as pessoas. Ser um evento que preza por acolhimento, né? Assim, mesmo que você venha sozinho, né? Que é a dica que eu dei pra você não fazer, se possível, mas mesmo que você venha sozinho pra Agile Brasil ou submeta uma palestra, tipo, nunca palestrei na vida, mas vou submeter uma palestra, eu acho que a ideia do acolhimento me parece ser central, e eu não sei o quanto vocês tratam isso de forma explícita dentro dos comitês do Agile Brasil. Isso é um negócio, esse acolhimento, essa ideia de quem tá chegando deve ser bem-vindo, quem tá chegando tem que se sentir acolhido. É algo que faz parte explicitamente do que vocês conversam na organização da Agile Brasil, ou é algo que só acontece naturalmente, assim? Como vocês tratam esse tipo de coisa? Talvez a gente tenha um ambiente hoje que isso esteja um pouco mais orgânico, mas mesmo assim há um trabalho deliberado para que isso aconteça, sabe, Lula? A gente, desde as próprias submissões, a gente já tenta fazer com que algumas coisas sejam bem guardadas e bem reservadas e bem feitas para que a gente crie realmente um ambiente de segurança psicológica para todo mundo. Por exemplo, nas submissões a gente tem um grande trabalho de fomentar que novas pessoas tragam o seu conteúdo, para não ser uma coisa muito batida de estamos vendo sempre os mesmos rostos, as mesmas falas, os mesmos pontos de vista. A gente realmente acredita na pluralidade de todas as nossas realidades e de tudo aquilo que a gente pode compartilhar. Isso, para a organização, é um assunto que ele é tratado com muita seriedade, né? Tanto como o Emerson falou, da renovação das pessoas, de a gente trazer oportunidades para quem não tem, às vezes, oportunidade. A gente tem um código de conduta que é levado muito a sério, então ele é passado para todo mundo da organização, ele é passado, quando a gente estava presencialmente, né, a gente falava sobre ele para que as pessoas olhassem ele para saber quais são as diretrizes, né, os valores que são importantes para a Agile Brasil, e acho que isso foi um trabalho que todo ano ele é revisto e a gente vai amadurecendo cada vez mais, quanto mais conhecimento, né, e todo ano a gente vai aprendendo também a fazer coisas novas. Óbvio que a gente erra, às vezes algumas pessoas que estão participando do evento também, mas a gente está sempre preocupado em se a gente erra, o que a gente precisa fazer para acertar da próxima vez. Então é um lugar de acolhimento, como a Cécia falou, mas é um lugar que se preocupa com o bem-estar das pessoas, assim. Eu acho, tanto no presencial, também quando os voluntários estão lá, né, com energia lá em cima, recebendo todo mundo, e é muito cansativo. Qualquer pessoa que trabalha como voluntário em evento sabe que chega no final, assim, tu quer sentar e abrir uma cerveja e falar, nossa, obrigado por ter entregado esse evento. Até ano que vem, né? Até ano que vem, exato. Mas essa é uma questão que a gente trata com muita seriedade, que a gente olha, eu acho que cada vez mais, como o Emerson falou, é orgânico, mas isso é uma pauta, sabe? Isso é algo que a gente se preocupa, inclusive, de fomentar isso, né? Para que as pessoas conheçam, para que elas possam também aprender sobre essas diretrizes, para poderem depois multiplicarem nos seus contextos, no seu ambiente, enfim.
Você sabe que isso é, assim, minha experiência, né? Eu nunca fiz parte da organização da Agile Brasil. Já me senti muito tentado várias vezes nesse lance de retribuir a comunidade, né? Tudo que eu recebi. Temos vagas. Temos vagas, então temos vagas. Todos os anos, em todos os comitês, a gente tem então fica aí a dica pra quem tá ouvindo, ó. Então, se eu nunca participei, que pelo menos alguém ouça o Love the Problem e se engaje também e participe também. Isso daí é um projeto meu desde 2015, né? De me engajar mais com comunidade e tudo mais. E tem dado certo, mas ainda não consegui juntar meus trapos com a Agile Brasil no cerne, assim. Mas eu tento sempre contribuir com palestras, né? Acho que esse é um jeito de retribuir a comunidade um tanto. Então, no ano passado, por exemplo, eu e o Tur, que é alguém que, por exemplo, dedica muita energia ao Agile Brasil, abraço Tur, a gente fez um workshop de Extreme Programming pra quem não coda, assim. Pô, a galera botando a mão no código da primeira vez e tal. Esse é um dos modos que eu tento retribuir. Também gravando Love the Problem aqui, né? Divulgando evento e cadastrem-se, pelo amor de Deus, agilebrasil.com. Participem. Mas você sabe que um dos primeiros eventos que eu submeti palestra na vida foi o Agile Brasil. Foi 2015 ou 2016, alguma coisa assim, né? E foi muito simples, né? Eu só abri o formulário lá, submeti a palestra e foi. E obviamente não passou. Claro, faz parte da vida, né? Nem tudo é sucesso. Mas eu lembro que a concorrência era grande, assim, na época. Sempre, né? Tem bastante gente que submete. Isso já mostra o quanto o evento é aberto e acolhedor, assim, do tipo, não é só meia dúzia que pode submeter, né? Qualquer um pode submeter. Inclusive, esse ano, o processo de seleção foi muito interessante, que foi buscando em comunidades, né? Vou buscar em cada uma das comunidades, de cada um dos 5 cantos do Brasil ali. São 4 ou 5, norte, sul, leste, sudeste. São 5, né? 5, pronto, 5. São 5 semanas, 5 cantos. Então vamos buscar ali em comunidades de cada um dos cantos do Brasil e tal. Mas eu lembro que nessa primeira submissão eu aprendi muito sobre submissão também. Porque os feedbacks foram interessantes, né? Aqui, ali, isso, aquilo e tal. E hoje, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou profissional, tá lá no meu LinkedIn, vou colocar. Eu sou revisor de palestras pré-submissão profissional da Agile Brasil e com altos índices de aprovação, hein? Altos índices. Olha aí, então, hein? Já me coloco à disposição. Se você nunca palestrou no Agile Brasil, se você submete e não passa, ou se você nunca submeteu, já me coloco à disposição aqui, eu, Lula, me manda mensagem, entra lá no k21.link/lovetheproblem, deixa o comentário lá, que eu me proponho a revisar sua submissão antes de você mandar. Altos índices de aprovação, hein? Não vou puxar aqui todo o meu histórico, mas tem altos índices de aprovação aqui, porque no final, o que eu descobri em 2015, 2016, é que uma submissão bem feita faz total diferença, né? Você não só ter domínio do conteúdo, mas você ter domínio de como você consegue comunicar esse conteúdo antes mesmo de entregar a palestra faz muita diferença, e eu aprendi muito dentro desse processo e mesmo sendo recusado, e dá um sentimentozinho ruim, assim, a hora que você é recusado, você fala, pô, eu queria tanto, mas mesmo sendo recusado, eu ainda me senti acolhido, né? Ainda me senti do tipo, putz, os feedbacks foram legais para eu conseguir submeter, inclusive, para outros eventos e fazer uma submissão cada vez melhor, e a primeira vez que você sobe no palco da Agile Brasil dá aquele friozinho na barriga, né? Ai, meu Deus do céu, palestrando aqui no Agile Brasil e tal. E eu já incentivei bastante a submissão de pessoas que eu queria ver no palco, né? Então, acho que essa mensagem é interessante. Se você que tá ouvindo o Agile Brasil sente falta de pessoas específicas lá no palco, né? De perfis específicos lá no palco, incentiva a submissão, incentiva a se aproximar da comunidade, incentiva a voluntariar, né? Incentiva a participar, a se aproximar, porque tem espaço para isso, inclusive desde a própria concepção do evento. Porque se eu não fui em 2015, que era Porto de Galinhas, é porque eu moro em São Paulo e o evento se propõe a não ser um evento da região sudeste em específico, de quem tá nesse círculo, né? Nessa zona do sudeste. E aí o que eu ia perguntar aqui pra vocês, curiosidades, né? Esse lance de ser um ano mais próximo das regiões da hype do Brasil e um ano nas regiões que são mais afastadas desse eixo Rio-São Paulo e tal, isso é proposital? É acidental? Como que funciona, pelo amor de Deus? É isso que eu quero saber. Polêmica aqui no Love the Problem. Por quê? Eu vou falar por quê, ó. Meu histórico, tá? 2015 eu decidi não ir porque era Porto de Galinhas e eu não tava trabalhando e tal, eu não ia pagar passagem pra ir pra lá. Me arrependo, já falei. Mas 2016 foi Curitiba, que é mais pertinho, dá pra ir de ônibus tranquilo aqui do eixo Rio-São Paulo, né? Aí 2017 foi Belém, não foi? Lonjão. Fui. Aliás, valeu muito a pena em Belém. Foi sensacional, Belém. 2018 Campinas, do lado de casa aqui. 2019 BH. BH furou um pouquinho minha lógica, né? Quebrou um pouco o padrão ali, ficou, tipo, ainda mais perto do... Mas é proposital esse lance de um ano mais longe, um ano mais perto, um ano mais longe, um ano mais perto? Ou é acidental? E como funciona esse critério, assim? Polêmica, não sei se é aberto esse código aí ou é fechado. É proposital, a gente
gente navegar o Brasil inteiro. Boa. Então, essa tentativa desde o começo, primeiro foi em Porto Alegre, aí depois a gente foi pra Fortaleza, aí de Fortaleza pra São Paulo, de São Paulo pra Brasília, né? Então, essa foi o histórico antes do que vocês começaram a contar, né? De Floripa, Porto de Galinhas, enfim. Mas sim, a ideia da gente fazer isso tem a ver com levar agilidade pra cantos mais diversos mesmo, né? Não manter tudo aqui com um evento em São Paulo e tudo mais. Como eu comentei lá no começo, isso traz todo o tipo de complexidade, né? Mas tem várias razões pelas quais a gente escolhe os lugares. Então, por exemplo, tem a restrição de tem que caber todo mundo que vai na Agile Brasil. Então, tem que ter algum lugar na cidade que tenha como receber um evento do porte da Agile Brasil. A gente faz eventos menores quando a gente vai para lugares que são mais distantes do eixo aqui, né? Do eixo central sul-sudeste, que é, enfim, onde ficam a maior parte dos eventos na maior parte do ano. Mas ainda assim a gente não quer fazer um evento pequeno, né? A gente quer fazer um evento para mais de 500 pessoas sempre, assim. E até agora foi. A outra razão para a gente ficar indo e voltando é que quando a gente foi para lugares onde a renda geral da população local é mais baixa, a gente também teve entradas mais em conta para a Agile Brasil. A gente toma esse cuidado ali para ter acesso, para a população local ter acesso. Só que a Agile Brasil precisa pagar a entrada da Agile Brasil do ano que vem, né? Então o que a gente captura num ano tem que pagar isso, e em anos particularmente bons a gente ainda consegue juntar um pouco mais para reinvestir na comunidade, em comunidades locais, né? A Mari falou do Agile Floripa, no começo ali a gente ajudou, no Agile Coach Camp, no começo a gente fez ali um aporte, né? O primeiro Agile Coach Camp foi até negativo, tá lá as contas no ar, né? Mas não tem problema, porque... Foi negativo financeiramente, Ceci, porque quanto a conteúdo, foi riquíssimo. Foi maravilhoso, mas a gente saiu no negativo financeiramente, né? Mas esse tipo de coisa a gente consegue fazer por conta da saúde financeira do evento também. Então, isso também entra na conta de a hora que a gente escolhe ir pra Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas, ele deu muito, assim, a gente sofreu até o último minuto. Na terceira semana depois do evento, ele virou positivo. E até lá a gente tava, tipo, se descabelando, assim. A Erika Briones com certeza tem uma memória, assim, de ela deve ter perdido uma parte do estômago dela, assim. A gente tava se batendo no financeiro ali. E aí, no ano seguinte, a gente, né, 2016 Curitiba foi muito mais tranquilo, muito mais fácil ali pra repor essa grana que a gente precisa. É operacional, né? A gente precisa disso pra fazer o ano que vem, a gente precisa disso pra movimentar comunidades menores também. Inclusive, Cési, tem um apelo aqui também a quem ouve, que é uma forma de colaborar também incentivando as empresas, né? E se você tem poder dentro dessa empresa, melhor ainda, a patrocinar, a investir, porque dá retorno também, assim, né? Não é tipo, só estou ajudando. Não, dá um retorno porque é o maior evento de agilidade do Brasil, e isso não só em 2020 agora, né? 2020 vai ser gratuito e tal, então tá um pouco mais fácil de equilibrar esse caixa, assim, tá mais tranquilo, mas 2021 tá aí e não sei se vai ser em Porto Alegre mesmo. Vai ser confirmado Porto Alegre? Vai. Beleza, então 2021 Porto Alegre tá aí, patrocinador é sempre bem-vindo, assim, né? Então a K21, por exemplo, é uma que todo ano eu faço questão de incentivar a galera e falar, galera, a Agile Brasil tá aí, bora patrocinar, escolhe uma cota aí, bora botar dinheiro, porque o dinheiro é pra fazer a conferência acontecer, né, no final. É pra viabilizar, se não for esse ano, é viabilizar o próximo. Se não for pra viabilizar essa comunidade, é pra viabilizar a próxima. Se não for pra viabilizar esse evento, é pra viabilizar outro, tipo o Agile Coach Camp, que também me aproximou de muita gente querida aí. Abraço pra todo mundo que já esteve em um Agile Coach Camp. Gente muito especial. E aproveitando essa itinerância, assim, eu queria saber agora mais uma pergunta polêmica, só polêmica que hoje eu quero saber qual foi o Agile Brasil favorito de vocês, assim, qual que ficou mais marcado no coração. Eu sei que são muitos, eu sei que é difícil selecionar um, assim, mas provavelmente tem um que ficou mais marcado no coração. Eu já falei de Curitiba 2016 pra mim, né? Eu já falei. Não respondo essa pergunta. Não tenho filho favorito. Não fala. Olha, ficando em cima do muro. A gente sabe que foi Porto de Galinhas, César. A gente sabe, então. Porto de Galinhas... Brincadeira. Porto de Galinhas foi muito interessante. Então, eu sei dizer a parte que eu mais gostei de cada um deles.
Mas Porto de Galinhas foi muito legal porque a gente teve a Linda Rising, que é um ser humano maravilhoso, junto com o Michael Feathers, que é outro ser humano maravilhoso. E a gente bateu papo com eles até, sei lá, até de madrugada na beira da piscina ali, porque afinal Porto de Galinhas, né? Vai fazer o quê? E dava pra fazer isso porque a gente fez o evento começar a hora que a maré subia. Então dava pra galera ir pra praia de manhã, fechar as coisas, tomar um banho e ir pro evento e pegar o keynote ainda. Que demais, que demais. Quais são? Essas palestras estão publicadas, Ceci? A gente tem anos que estão publicados e anos que não. Tá. E eles estão publicados em tudo quanto é lugar. Tá. Então, assim, a gente pode fazer um trabalho melhor do que a gente tem feito. E essa daí eu vou puxar pra Agile Alliance Brasil, porque era nossa responsabilidade fazer isso. Meia culpa. E nós ainda não fizemos, mas vamos fazer. Compromisso público aqui, que beleza. Exato, já era agora. Aí, ó, quando o pessoal estiver ouvindo o Love the Problem em 2030, 2035, assim, espero que o link já esteja lá em k21.link/Love the Problem pra vocês assistirem. Mas, por enquanto, procurem mais sobre Michael Feathers. Inclusive, Michael Feathers tem um dos melhores livros, assim, do domínio técnico pra quem mexe com o sistema legado, para quem gosta da parte técnica da agilidade, que é trabalhando efetivamente com código legado. É altamente recomendado, assim. Então procurem esses nomes, assim, busquem, mesmo que vocês não cheguem ainda, agora, imediatamente, na palestra em si que foi feita, mas a galera da Agile Alliance tá trabalhando para viabilizar isso. Então, Ceci confessou aqui que foi Porto de Galinhas, foi isso que eu entendi, pelo menos. Não sei se vocês entenderam isso. Não tenho filho favorito. Tem boas lembranças de todos. Emerson e Mari, e aí? Favorito? Olha, é complicado dizer o favorito porque eu tive participações diferentes em todos os anos, né? Mais uma, Emerson. Emerson, você vai resolver, não? É diferente, porque assim, Floripa, eu tava em casa, né? Então eu tava naquele negócio de conhecer e tal, ser a primeira vez, voluntária, conhecer as pessoas e tal. No outro ano, que foi em Porto de Galinhas, eu tava em Porto de Galinhas, né? Que foi muito legal porque eu tava ainda com grupos de voluntários e a gente alugou uma casa pra ficar todos os voluntários juntos, então rolou festa, as retrospectivas foi lá, foi muito legal, assim, o evento foi menor. Eu lembro que eu assisti, ainda que trabalhando com voluntário a gente consegue assistir as palestras, né? Eu lembro que eu consegui aproveitar bastante, assim, eu já tava num entendimento diferente também de agilidade, então eu aproveitei mais. Então é difícil, assim, por exemplo, no ano passado foi a primeira vez que eu não participei da organização, eu fui como conferencista 100%. Então foi outra experiência, foi a primeira vez que eu que eu fiz meu... Não é cadastro, me fugiu a palavra agora. Inscrição. Isso, que eu entrei lá e tipo, alguém foi lá e falou: oi, tudo bem? Credenciamento. Isso, obrigada. Tava do outro lado do balcão. Foi a primeira vez que eu tava do outro lado do credenciamento, que não tava fazendo o credenciamento das pessoas. Então, cada ano foi uma experiência diferente, assim, mas eu acho que o que eu tenho memórias mais marcantes foi de Porto de Galinhas. De Belém também foi bastante perrengue lá pra gente, assim, até por ser longe, pela organização e tudo mais, mas foi um evento muito legal, assim, também por causa das experiências que a gente tinha fora da conferência. Então a gente conhecer pessoas, sair pra fazer os passeios e dar a volta de barco, sabe, lá dançar umas danças muito diferentes. Então não é só o Agile Brasil, é a experiência que tu tem junto com o evento, né? E no ano passado, BH, eu amei. Eu amei ser conferencista também. É muito bom trabalhar, mas é muito bom não trabalhar no evento também. Ir lá participar. E aí os happy hours e tudo mais. Então, eu acho que Porto de Galinhas e BH são os meus preferidos. Porto de Galinhas e BH. Interessante porque o de Belém, apesar de você ter citado assim, é um que marcou bastante, né? Eu lembro daquele happy hour depois acho que do primeiro dia. E aí a gente parou na frente do lugar e falou, tipo, é aqui o happy hour? Aí a gente entrou numa casinha e aí você vai passando no meio assim, você chega lá no fundo, tem o rio assim, gigante. Eu falei, caraca, que lugar muito foda. Como que chama? Porra, não lembro, galera do Taçafa aí, desculpa, eu não lembro do nome do lugar, mas é um lugar muito foda. Alguém lembra? Porra, era muito foda o nome do lugar. Não sei. É um lugar muito foda. Belém mora no coração, mas Porto de Galinhas eu perdi. E você falou qual mais, Mari? Floripa ou não? BH ano passado foi muito legal. BH ano passado como conferencista mais leve. Foi mais de boas. Eu tava lá só... De vez em quando dava umas dicas, mas dá uma segurada, assim, eu vejo os voluntários passando uns perrengues, às vezes, né, porque é a sala que enche, alguém que tá insatisfeito, e eu ficava lá, tipo, me meto ou não me meto? Eu não consigo. O nome lá no Coach Clinic, no Mentor Corner, não sei o que, vou ficar na minha. Sensacional. Emerson, favorito? Eu tenho favorito por categoria.
Por categoria, hackeando o sistema. Categoria, sou parte da organização Belo Horizonte. Eu acho que ano passado foi muito legal. O pessoal de Minas ali que estava conosco em várias frentes é muito bacana ali. Então, a Flávia, o Ronaldo, o Danilo, entre várias outras pessoas, foi muito legal, assim, acho que foi realmente diferenciado. Do ponto de vista pessoal, eu concordo contigo que Belém foi extraordinário por várias razões diferentes, assim, eu acho que foi muito bom. E do ponto de vista profissional, o de Porto Alegre para mim foi muito interessante, porque eu trabalhava numa empresa que a gente estava num ágil de trincheiras, digamos assim, sabe? Daquela história de que as coisas não estão funcionando direito, vamos tentar isso aqui diferente, era nós ali como time de desenvolvimento influenciando, e daí levar grande parte do time para um evento e eles verem que aquilo não era uma loucura só nossa, tinham vários loucos outros fazendo também. Eu acho que aquilo foi bem legal e potencialmente influenciei o restante do time nisso também, então acho que tem, no mínimo esses três eu gostaria de citar com você. Várias categorias. Você gosta de 2010 porque teve o jogo Brasil e Portugal no meio da conferência, não sei se vocês lembram disso. Teve um jogo de Brasil contra Portugal da Copa, ou sei lá, não sei o que. No meio da conferência tava tendo a Agile Portugal também. Então a gente fechou a sala do Keynote e tava a galera do Brasil na Agile Brasil e um projetor era o jogo, o outro projetor era a galera de Portugal na Agile Portugal. Sensacional. 10 anos, 2010, caraca. Se for pensar, a minha favorita, eu não vou ficar em cima do muro aqui, vou falar, vou abrir meu coração, porque minha favorita é 2016, porque foi meu primeiro, né? 2015 eu pulei. Eu ainda tava naquele momento que eu não conhecia muita gente, né? Então eu acho que é o momento que cada um que tá escutando e vai participar esse ano pela primeira vez do Agile Brasil, que vai ser online, agilebrasil.com, se inscreve aí de graça, aproveita. Mas a primeira experiência foi muito foda, assim, sabe? De estar com uma galera que eu conheço, porque eu chamei uma galera junto, assim, da K21 pra ir e tal, mas de estar criando conexões que até hoje são conexões importantíssimas, né? Então 2016 pra mim, Curitiba marcou muito, mas Belém foi muito foda. Campinas também foi bem legal, porque Campinas, tipo, não tem quem não foi, assim, né? Veio gente de todo o Brasil e quem é daqui tava muito mais fácil de ir. Eu lembro de estar voltando com o Márcio Sete pra levar ele pro aeroporto, que veio da Austrália, tá ligado? Pra ir, assim, o Caio veio da Austrália pra ir. Inclusive, quem não ouviu sobre o Márcio 7 e Caio, o episódio é sobre agilidade na Austrália, do Love the Problem. Eu, Caio e Amanda gravamos. Abraço, Márcio, Caio e Amanda aí. Mas no ano passado o BH também foi muito bom. A organização foi sensacional de BH e bastante open space rolando aqui e ali e tudo muito orgânico, sabe? Muito fluido, assim, as coisas só acontecendo, nada muito mecânico, assim. Então, deixar um abraço aqui pra todo mundo que organizou o BH, mas meu favorito ainda é Curitiba. Curitiba marcou o coração. Inclusive, tem um negócio que eu fiz em Curitiba que fica aqui como dica pra quem for no ano que vem no Agile Brasil, que é emendar uma viagem pra conhecer a cidade, né? Então, minha esposa foi no último dia pra lá, a gente se encontrou e ficou em Curitiba mais uns 3 dias, assim, já conhecendo a cidade. Em Belém eu não fiz isso porque eu tava morando em Brasília. Inclusive, encontrei a Mari em Brasília, indo pra Belém, no aeroporto. E aí eu tive que voltar pra casa, que era mancada, né? Deixar a galera em Brasília sozinha, assim, e ficar em Belém. Mas esse lance de aproveitar pra conhecer a cultura local, conhecer o ambiente, eu acho que faz muito sentido. Esse ano que é online, eu incentivo muito a galera, planos aqui, né, mirabolantes, mas dado que você tá escutando hoje, no dia do lançamento desse episódio, ou tá escutando na semana que foi lançado, ou tá escutando antes da primeira semana de outubro, que ainda dá tempo de participar pelo menos das últimas semanas aí de Agile Brasil 2020, mas vai ter Open Space também, certo? Vai ter sessões ali de troca, e aproveita para conhecer gente, aproveita para trocar contato, aproveita para sair da caverninha, sabe? Porque no final, conferência para mim é um negócio que mudou minha vida, porque me fez sair da caverninha ali. Eu tava fazendo ali na minha caverninha, achando que era sensacional, e aí eu comecei a sair para fazer treinamento, que já explodiu minha cabeça, né? Então, fui fazer treinamento, já conheci uma galera. E aí em conferência, tipo, exponencial, assim. Você conhece uma galera igual você conhece em treinamento, mas tipo, sei lá, centenas de pessoas em um mesmo dia, e ver gente muito foda. E palestrantes são muito acessíveis, né? Você consegue trocar ideia com eles depois, mandar mensagem depois, e falar mais sobre seus problemas e tal, e estão super abertos, assim. Tem uns palestrantes mais ou menos, assim, né? Às vezes, esse ano tem tipo eu, que tô lá palestrando e tal, mas faz parte da vida, assistir a palestra.
Mas eu já vi muita coisa boa. Inclusive, palestra que marcou o coração de vocês, vai. O que vem na cabeça, assim? Palestra que marcou a vida de vocês. Só pergunta difícil, né, hoje? Ferrou. Fui lá só pra responder coisa difícil, Love the Problem. Palestra que marcou o coração. Linda Rising. Linda Rising. Ela falou pra gente de Growth Mindset e foi incrível. Linda Rising, sensacional. Linda Rising foi em Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas, né? Isso, beleza. Junto com o Michael Feathers, que eu também não fui. Foi a única vez que eu tietei e tirei uma foto com o Keynote. Então. Eu gostei muito do Keynote do ano passado. Foi do ano passado de Mob Programming? Foi, do Woody. Eu ia falar esse também, Mari. Eu ia falar esse. Keynote do Woody Zuil. Eu adorei. Eu já gostava do Woody, né? Eu sou suspeito porque eu já gostava do Woody quando eu conheci ele no QCon Rio 2015. Mas no Keynote do ano passado, Mari, ele falou sobre 3 tipos de flow. E falou sobre flow, cara, tocou o coração, né? Então ele falou sobre o flow. Quando você tá na pegada ali e entra no flow do que você tá fazendo, né? Então, quando você ouve Love the Problem, tem bastante gente que ouve Love the Problem e entra no flow, né? Tipo, pô, só tô trocando ideia aqui e tal, esquece do resto do mundo, que é aquele flow individual. Ele falou de flow, de team flow, né? Quando você tem uma galera que vocês se comunicam só no olhar, assim, né? Tipo, só no jeito. E ele falou de flow, de fluxo mesmo, que é o que a gente fala no episódio de Kanban aqui, a gente fala no podcast Segue o Flow, que eu, o Grit e o Danilo estamos gravando. E aí ele pegou nos 3 aspectos de flow que eu gosto muito. Então, tô junto, Mari. Pra mim, o Woody marcou o coração. Inclusive, abraço, Woody. Eu sei que você ainda não fala português, mas quem sabe um dia você não ouve esse episódio aqui e vem meus abraços e os abraços da Mari aqui. Emerson, palestra que aparece na cabeça aí. Tu sabe que eu tô pensando, cara, isso eu vou ficar em cima do muro e não vou conseguir. Parece que o jogo virou, não? O jogo virou, viu? Peixe morre pela boca, já diria a minha avó. Eu concordo contigo que o do Woody foi excelente. A gente teve em Belém um que foi online, digamos assim, né? Porque É verdade. Vários problemas com voos aí. Exato. A gente teve problemas com voos. Eu lembro da Erika surtando no dia. Eu acho que ele foi muito bom, assim, dentro de um contexto até de coisas que nós estávamos usando. E eu não me lembro bem quem era, mas eu me lembro que lá em 2010 também teve alguém aqui do Brasil que... Agora vou sair daqui e vou procurar para ver quem era, né? Vai tá lá no backstage, k21.link/Love the Problem, vai lá que você descobre quem era exatamente, mas qual que era o tema. Que eu me lembro que foi bem isso, assim, de ver a pessoa, achar que aquele conteúdo foi muito interessante e conseguir falar com ela depois. Que foda. Sabe? E eu acho que isso é uma baita de uma porta de entrada também para o evento e todas aquelas questões que a gente estava falando dele ser inclusivo, sabe? De você não se torna autoridade porque você tem um microfone, tem um palquinho de 3 centímetros. Você está ali contando a tua história como qualquer um outro de nós e depois existe mais vida, mais conteúdo, mais troca. Tanto que um plano que a gente tinha para esse ano, que vai ficar para o ano que vem em Porto Alegre, é oficializar o Happy Hour como parte de programa. Por quê? Porque a gente tem que disponibilizar espaços onde as pessoas consigam conversar. O que acaba acontecendo muitas vezes, formam-se grupos, a gente vai para um restaurante ou para um bar e tal. A gente está pensando aqui em Porto Alegre, conseguir ir para lugares grandes onde as pessoas consigam circular. Onde as pessoas, naquela até provocação que tu trouxeste antes de ir em grupo ou não, cara, eu quero falar contigo, como foi tal coisa? Por que... Então, a gente quer fomentar esse tipo de comportamento e eu acho que isso foi uma das coisas que me marcou em 2010, que isso aconteceu. Eu me lembro que foi alguém aqui do Brasil. Mas você sabe que quando você foi falando, Emerson, eu lembrei de Belém de novo e lembrei do nome do bar que a gente foi, que eu falei ali, o bar misterioso, é o Palafita. Então a gente foi lá no Palafita. Sensacional. Abraço pra comunidade do Tassafo, pra toda a galera de Belém. Queridíssimos. O Breno, né, que hoje tá em Portugal e tal, toda a comunidade de Belém. Mas eu lembro que em Belém, Emerson, eu fiz uma palestra e aí, depois da palestra, alguém chegou em mim e falou: "Ô Lula, beleza, vamos trocar ideia 10 minutos?" Bora. E aí eu conheci, que foi o William Resili, abração, William, e a gente tá trocando ideia até hoje, assim, tá ligado? Tipo, a gente virou amigo. Legal. E esse contato que é muito da hora, né? Tanto pra quem
palestra, quanto para quem tá assistindo palestra, no final é todo mundo comunidade, sabe? É todo mundo mais do mesmo. Não tem essa ideia de, pô, não, eu estou no Olimpo aqui e a galera são réis mortais ali que estão assistindo. Não, pelo contrário, quem tá pagando para ir na conferência é talvez mais importante do que quem tá em cima do palco. Quem tá em cima do palco tá querendo passar a mensagem ali para quem tá, e essa troca é o caminho, eu acho, que pra própria agilidade continuar prosperando, né? Muita gente fala de, tipo, putz, esse movimento de agilidade, ele vai pra frente, não vai e tal. A essência vai pra frente. E no Agile Brasil, pra mim, o que a gente pratica é a essência da agilidade, né? Dentro de eventos, dentro dos eventos que a gente tanto gosta, o que a gente tenta praticar é agilidade. Então, a minha mensagem, eu já vou começar aqui inaugurando mensagens finais pra galera, mas a minha mensagem final é: procure lugares, sempre, conferências, eventos, pessoas em que você se sinta acolhido, se sinta bem-vindo, se sinta parte desde o começo, né? Então, procura isso para sua carreira, né? Se você ouviu o episódio até agora, talvez você tenha algum interesse em eventos, então procure eventos desse tipo, começa pelo Agile Brasil, agilebrasil.com, lá se inscreve, já aparece nessa edição online. Se você está ouvindo isso depois de 2020, participa como voluntário das próximas edições, isso daí vai continuar acontecendo por muito, 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 muito tempo. Então entra como voluntário, se não quiser entrar como voluntário, vai como conferencista, submete palestra, se tiver com receio, putz, não sei se eu submeto ou não, me manda que eu reviso antes de submeter, altos índices de aprovação, já trouxe aqui meu currículo para vocês, mas acho que eu deixaria essa dica. Que dica vocês deixariam, assim, que mensagem vocês deixariam para quem ouve o Love the Problem e chegou até aqui interessado em eventos e conferências? Bom, uma coisa que eu costumo falar pro pessoal, eu também sou dessas que fica, quando começa a abrir inscrição de eventos, eu já falo pra galera, né, que trabalha comigo, que tá junto, tipo, manda palestra, manda que eu te ajudo, eu reviso também, eu sou a louca da submissão agora, e as pessoas têm muito medo, às vezes, de ir nesses lugares e falar com alguém, ou de tentar mostrar o próprio trabalho e tal, e uma coisa que eu gosto de falar, que é bastante simples, mas que eu acho que é um ato de coragem, assim, né, de se expor, que tem sempre alguém que sabe mais e tem sempre alguém que sabe menos. Então, tanto no Agile Brasil, às vezes, para as pessoas que vão todos os anos, não necessariamente a gente tem sempre grandes novidades, porque a gente precisa abraçar todo tipo de público. Então, pelo menos no Agile Brasil, isso é muito bem pensado, assim, a gente tem palestras para iniciantes, a gente tem palestras para até avançado. Então, tem lá a gente falando ainda de coisas muito de fundamentos, por exemplo, e outras coisas já falando de tipo experimento, case, coisa que já foi mais maluca que a gente tá testando e tal. Então, aproveitar esses lugares é legal, porque tu vai achar pessoas que estão no mesmo nível para te trocar os teus problemas. Tu vai conseguir ver, tipo, próximos passos que tu pode dar, porque tem provavelmente pessoas que estão mais avançadas no trabalho de agilidade do que você tá. E tem pessoas que estão lá para aprender, e tu pode ensinar alguma coisa também. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, assim, não tenham medo de se expor, não tenham medo de ir lá e perguntar, ou no próprio, agora na conferência online, né? A gente vai ter os Open Spaces e a gente vai ter os palestrantes que eles vão estar nos Open Spaces respondendo perguntas também. Então pergunta, conversa com esse pessoal, pega o contato no LinkedIn, conversa, porque a gente tá falando aqui que parece clichê, mas pode mudar a vida de vocês. Às vezes é um contato que te dá uma ideia de alguma coisa, é alguém que tu se junta e faz um podcast, começa uma comunidade local, moro aqui, né, sei lá, em Roraima, a gente não conseguiu falar com ninguém de Roraima. Às vezes a gente precisa de alguém que comece a fomentar essa comunidade lá. Então participa desses eventos, pega ideias, conversa com pessoas e começa os próprios movimentos também. Acho que isso é importante. Não depende só das grandes conferências. Elas podem ser uma base para vocês começarem a multiplicar esses conhecimentos nas regiões e na realidade que essa pessoa vive. Sim. Então é isso. Troca, não tenha medo de se expor. Às vezes vai acontecer de falar besteira mesmo, todo mundo fala, a vida é assim, todo mundo erra. E se não tem esse movimento de comunidade, um evento mais próximo, assim, começa com um meetup, começa com um webinarzinho, uma coisa pequena, e isso tudo depois vai conectando e fazendo alguma coisa maior, que é o que a gente está fazendo, que é compartilhar conhecimento, né? Isso é o mais importante. Sensacional, uma salva de palmas para Mari Graff, muito bom, muito bom, muito bom. Ceci, Emerson, o que vocês diriam? É estranho a gente falar isso num ano no qual a gente não tá tendo evento físico, né, presencial, mas pra quem me conhece de evento, você vai me encontrar no corredor a maior parte do tempo, assim, né, hoje em dia eu seleciono muito bem as palestras que eu quero assistir, eu assisto muito poucas, se alguma, mas se você parar menos de
1 metro de mim numa conferência, eu vou falar com você, né? E eu acho que essa regra não vale só pra mim. Eu recomendo fortemente fazer uma coisa dessa. Quando eu comecei a fazer isso, era uma regra mesmo. Eu falei assim, beleza, se alguém parar a menos de 1 metro de mim, eu vou falar com essa pessoa. E acabou virando um negócio natural depois. Mas é um negócio que é muito gostoso de comunidades hoje em dia, sabe? Você para ao lado de uma pessoa qualquer, puxa um assunto com ela, que pode ser assunto de elevador, né? Ah, tá quente lá fora, né? E prepara pra emendar com qualquer outra coisa. Eu acho que esse começo de conversa, assim, é bem bom. Open Space, eu tô ansiosa pelo seu Open Space online, né? Eu vou estar lá também, eu quero ver como é que vai ser e tudo mais, mas é a minha parte favorita da maior parte das conferências que eu vou. Recomendo fortemente. E eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci, então vou passar pro Emerson. Manda bala. O Emerson, eu tinha outra coisa que o Emerson vai dizer, então Emerson, fica pra você, mas antes de tudo, uma salva de palmas pra Ceci, muito boa dica. Eu acho que muito do que eu falaria as gurias já trouxeram, mas no universo que a gente vive hoje, onde tá todo mundo querendo falar, o Agile Brasil é um bom lugar pra gente ouvir, né? Ouvir conteúdo, ouvir realidades e contribuir, como falou a Mari também, contribuir sem o receio de querer passar por autoridade, mas no sentido mais natural da palavra, assim, que é usar dessa rede de pessoas que fazem coisas parecidas conosco a nosso favor, assim, né? E conecta até com um pouco do que a gente já disse antes, porque a gente faz parte disso, né? Como gente da organização, né? Que bota energia aí. Eu e a Mari estamos desde março, toda terça-feira, junto com o time de programa, por exemplo, né? E, cara, por quê? Porque a gente já recebeu muito mais do Agile Brasil do que a gente doou de volta. E eu acho que é isso que faz todo o sentido de a gente estar ali, sabe? É de comunidade de verdade, não é porque a gente não gosta de empresa. Pelo contrário, tem um monte de gente que trocou de trampo e fez contatos no Agile Brasil e faz todo o sentido, porque isso também é parte da comunidade. Só que não é o propósito do evento, né? O propósito do evento é o encontro das pessoas. E aí, isso é um pouco do que a gente tentou trazer esse ano, fazendo ele itinerante, fazendo ele com 2 etapas, né? Uma etapa de exposição de conteúdo, mas uma etapa de open space, onde as pessoas possam fazer com que o diálogo aconteça. A gente tem todas as respostas? Certamente não, inclusive da própria organização do evento. Então, a gente quer que vocês vão lá até para nos ajudar a fazer um evento melhor, vendo o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou. Já nos deem feedback à medida que as coisas vão acontecendo, seja positivo, seja questões relacionadas à oportunidade. A gente quer super ouvir, porque a gente entende que, por mais que a gente vai querer que ano que vem sejamos todos presentes em Porto Alegre, mas que as boas experiências que a gente aprenda hoje talvez fomentem até essa comunidade de Roraima, que a gente não encontrou, que talvez exista e que a gente quer super estar mais conectado. Ou como é que a gente faz com que o Agile Brasil aconteça durante o ano também em algum outro formato e aí culmine presencialmente em Porto Alegre no ano que vem. Então, são várias as respostas que elas não existem por nós ainda, mas que a gente tem certeza que com todo mundo que está ouvindo aqui e que está inscrito e que vai se inscrever, a gente vai chegar nelas. Uma salva de palmas então para Emerson, sensacional também, muito bom. E aí eu queria fechar então o episódio, esse belíssimo episódio que fica histórico aqui, né, 2020. Sabe Deus quantos Agiles Brasil vão rolar aí para os próximos anos, e a gente vai ouvir esse sobre 2020, ano diferentão, né? Pra quem não sabe por que é diferentão, já falei, agilebrasil.com, se inscreve de graça online esse ano, mas eu queria deixar 2 recados. O primeiro, só pra quem ouve Love the Problem conseguir completar aí no bingo, todo episódio eu referencio o Frederic Laloux e Reinventando as Organizações, que eu gosto muito, e quando você tava falando, Emerson, eu lembrei muito da ideia de integralidade, né? A gente ser completo, a gente ser um ser composto de sentimentos, de cérebro, né? De racionalidade e tudo mais, mas ser integral também quanto ao mundo, né? A gente tá conectado com o resto do mundo no final, e aproveitar esses eventos para fazer essa conexão com o resto do mundo ser algo tangível e materializado é sensacional. Acho que é isso que o Agile Brasil faz muito, né? A Ceci começou o episódio falando sobre comunidade. E o segundo ponto que eu ia falar aqui para finalizar o episódio é: se você tá ouvindo Love the Problem de Roraima, por favor, k21.link/Love the Problem, deixa um recado lá pra gente, pelo amor de Deus, pra gente te conectar, começar a conectar essa comunidade, né? Pra gente ter uma representatividade aí do Brasil
Brasil inteirinho, assim a gente quer cada vez mais e mais gente do Brasil conectado nessa rede, no Agile Brasil ou em outros eventos, Agile Coach Camp, Scrum Hill. A gente quer a galera conectada porque é isso que torna a gente mais forte, é isso que faz o trabalho do conhecimento continuar mudando para melhor e fugindo desse modelo antiquado aí de gestão mal feita, de software mal feito, de serviços mal feitos, que é o que a gente não quer. A gente quer cada vez mais uma vida para o trabalhador do conhecimento melhor e mais bem gerida, mais bem feita e mais agradável e satisfatória, né? Trabalho também pode ser divertido. Talvez, mas isso é tema para o próximo episódio. Obrigado, Ceci, obrigado, Mari, obrigado, Emerson. Até o próximo Love the Problem, galera. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.